A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que são da paz. Meu nome é Maria Simões e seja muito bem-vindo ao canal Evangelho Gratuito Seja Livre. Esse é o segundo vídeo da série Você é dependente ou viciado em templo? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Esse assunto que nós vamos trazer, ele está no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo trata da história verdadeira que ficou registrada na Bíblia, da vida de um homem chamado Cornélio e do que o que aconteceu com ele refletiu importantemente e definitivamente no entendimento dos apóstolos e na conduta dos apóstolos a partir desse momento. Bom, todos deveriam conhecer esse fato, né, que ocorreu com Cornélio. Se não conhecem, por favor, cadê? Que leiam Atos 10. E começa dizendo que em Cesareia havia um homem por nome Cornélio, que era comandante do regimento militar. Cornélio comandava cerca de 100 homens ou mais. Ele era italiano, né? Era um gentil, ok? Então ele não conhecia a Torá, ele não frequentava nenhuma sinagoga, porque os gentios, mesmo que quisessem, não poderiam colocar o pé dentro de uma sinagoga ou o pé dentro de um templo de Jerusalém, porque era proibido, não é verdade? Então esse homem tinha algumas características muito interessantes, muito importantes. Ele era um homem temente a Deus, que orava continuamente e praticava caridade aos pobres. Ele, a sua família e alguns dos seus amigos mais íntimos tinham esse saudável hábito: temer a Deus, orar continuamente e praticar caridade. Uma certa ocasião, Cornélio, às 3 horas da tarde, teve uma visão muito clara, uma visão de um anjo, um ser resplandecente. E ele ficou atemorizado e perguntou: o que é, Senhor? Porque aquela visão daquele anjo, aquele homem resplandecente, o chamou pelo seu nome, Cornélio. E ele, meu Deus, imagina só, coisa maravilhosa. E o anjo diz o seguinte a ele: manda chamar Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, à beira da praia. Deu nome de rua, deu mapa, disse como é que chegava lá, tudinho, as instruções completas. E diz para ele vir aqui, ter contigo, né? Porque você vai ter que ouvir dele uma determinada coisa. E o anjo disse uma coisa muito interessante: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram ao memorial de Deus. O que Cornélio fazia, irmãos, simplesmente agradava tanto ao Senhor que subiu à memória do Senhor. Então o Senhor, por se agradar das atitudes de Cornélio, 3 atitudes: temia Deus, orava continuamente, praticava caridade, não frequentava templo. Olha, não frequentava a sinagoga. Interessante. Qual de vocês, templários, qual de vocês que afirmam que para adorar ao Senhor, nosso Pai Celestial, tem que ir ao templo, afirma que não há pecado em estar dentro de um templo, uma casa de venda, que não é igreja, né? Casa de venda, empresa, clube social, qualquer coisa, menos igreja. Onde você já viu um anjo dessa forma? E mais na frente, esse anjo vai dizer quem é. Quando vocês foi visitado por um anjo, claramente às 3 horas da tarde? Hum? Bom,
Cornélio imediatamente chamou alguns dos seus soldados que ele confiava, homens piedosos também. Piedosos, então, significa que praticavam a mesma coisa que ele. E mandaram buscar a Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, em Jope. Cornélio estava em Cesareia, Pedro estava em Jope. E eles foram. Enquanto isso, Pedro estava lá na casa de Simão e Pedro teve fome. Então, enquanto se fazia comida para Pedro, ele foi ao alpendre, ao terraço, né, meditar, orar. E quando ele estava lá sozinho, ele teve uma outra visão. Pedro viu uma coisa semelhante a um lençol aberto, seguro pelas quatro pontas. E dentro desse lençol tinha todo tipo de animais. Todo tipo de animais. E ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta, mata, come. E imediatamente, como bom judeu que era, disse: não, Senhor, pois jamais entrou na minha boca nada impuro. E a voz diz: Pedro, não faças impuro o que eu já purifiquei. Isso quer dizer que Pedro ainda estava num processo de crescimento, ainda tinha muito judaísmo nele. Mas o Senhor providenciaria que isso caísse por terra, pelo amor que ele tinha a Pedro. E porque ele tinha decretado que Pedro seria também um enviado para anunciar as boas novas, o Evangelho, e não mais a Torá, não mais a lei, não mais nada pertinente à lei. Bom, Pedro ficou meditando naquela visão, tentando entender o que é que o Senhor queria falar com ele. E chegaram os homens à sua porta, perguntando: é aqui que mora Simão? É, e aqui que está hospedado Pedro, por sobrenome Simão? É, sim, nós gostaríamos de falar com ele. Então foram dizer: olha, Pedro, tem uns homens aí que vieram te procurar. Nesse exato momento, o Espírito Santo diz a Pedro: Pedro, não, não te faça de rogado. Vai com eles, porque eu os mandei. Não temas, nem seja teimoso, vá com eles, porque eu os mandei. Ou seja, sabe quem foi que Cornélio viu? O próprio Espírito Santo. Aleluia. Então Pedro foi com eles, chegando a casa. Ah, detalhe, alguns judeus irmãos que estavam em Jope foram com Pedro, né? Por curiosidade. O que será que vai acontecer? Nós queremos saber. E Pedro foi com esses irmãos. Chegando à casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro fala é: olha, você sabe que para nós judeus não deveríamos nem entrar na sua casa, que é proibido. Mas, como o Senhor mandou, estou aqui. E Cornélio, tomado de uma profunda humildade, ia se prostrando a Pedro. Quando Pedro diz: não, não faça isso não. Eu sou homem como você. Porque na cabeça de Cornélio, se um anjo do céu apareceu para ele, ele até então nem sabia que era o Espírito Santo, coitado de Cornélio. Se um anjo apareceu para ele dizendo que mandasse chamar Pedro, porque Pedro teria o que lhe dizer, na cabeça dele, Pedro era maior que o anjo. Mas Pedro disse: não, não faça isso. Então Cornélio começou a contar a Pedro o que aconteceu e por que ele mandou chamá-lo. Diante da história de Cornélio, Pedro começou a pregar o Senhor Jesus. Pedro não tinha nem acabado de pregar o Senhor Jesus Cristo, quando Cornélio, sua família e todos os amigos que ele já tinha convidado para estar recebendo a palavra, foram cheios do Espírito Santo. Receberam a virtude e o poder do alto céu. E começaram a falar em línguas e a glorificar o Senhor. Isso estarreceu a Pedro e aqueles judeus que foram com ele, porque até então ele achava que aqueles dons do Espírito e que o Espírito Santo só poderia descer e habitar nos judeus convertidos. E imediatamente Pedro entendeu a visão.
que Deus não faz acepção de pessoas. E a partir daquilo, irmãos, isso foi tão impactante, tão forte, que aquilo se repetiu, e se repetiu, e se repetiu aquele assunto várias vezes. O próprio Pedro, no próximo capítulo, capítulo 11, começa a contar aos irmãos o que aconteceu, o que sucedeu e como o Senhor fez com Cornélio. E que o Espírito Santo também encheu Cornélio. E outra coisa, Cornélio foi batizado nas águas depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Ele, a sua família e seus amigos, imediatamente após. E aí, Cornélio se tornou um verdadeiro seguidor de Cristo, passou a conhecer o Evangelho, passou a ter consciência, conhecimento do verdadeiro Evangelho e do verdadeiro Jesus. Isso foi tão profundo que no capítulo 15 de Atos, isso fez com que os discípulos, os apóstolos, começassem a ter discussões e discussões, porque uns defendiam que mesmo recebendo a Jesus, teriam que continuar cumprindo a lei de Moisés, e Pedro e Paulo diziam que não, e Barnabé dizia que não, que estava errado. E depois de muita discussão, o Espírito Santo mesmo aprovou uma carta magna com 4 pequenos aconselhamentos, né, que nós não devemos fazer. Procurem meditar nesses capítulos e procurem entender e saber do que eu estou falando, pelo Espírito Santo. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é que Cornélio não estava no templo. Cornélio estava na casa dele, quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi batizado, quando ele recebeu a visitação material do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. Cornélio não frequentava templo, Cornélio não dava dízimo, Cornélio não dava oferta, Cornélio não participava de campanha, e Cornélio não ia no templo, nem na sinagoga, nem em qualquer outro lugar para adorar ao Senhor. Tudo isso ocorreu porque Cornélio era um homem temente a Deus, que orava continuamente e praticava caridade. Vocês estão vendo que não precisa de templo? Vocês estão vendo que não precisa de dízimo? Vocês estão vendo que não precisa de lugar especial para adorar ao Senhor? Vocês estão vendo que a maioria de vocês que são templários, que estão presos nesses templos malditos, nessas falsas igrejas, que não são igrejas, são sinagogas de Satanás, casa de venda. Vocês estão ouvindo mentiras e praticando mentiras? Vocês estão vendo como a salvação de vocês está em risco? Vocês estão vendo que vocês ainda não receberam. Por que vocês não receberam ainda o Espírito Santo? Vocês pensam que receberam, mas não receberam. Vocês estão vendo a urgência de sair desses locais e ir para Jesus Cristo e ouvir o verdadeiro Evangelho, genuíno e gratuito, grátis, que vem da parte do Espírito Santo do nosso Pai Celestial? Pois muito bem. Meditem nessa palavra. Meditem no que o Espírito Santo está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olhem, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, está voltando. E Ele não vai levar pessoas incrédulas, de coração endurecido, que estão desobedientes a Ele e entristecendo o seu Santo Espírito. E permanecer nesses locais, chamando de casa de Deus, de templo, de santuário santo, permanecer sob um jugo de um falso pastor, de um impostor, permanecer em adoração a templo, é pecado de iniquidade. Pecado de iniquidade é pecado de injustiça. Injustos não vão entrar no reino de Deus. Então eu faço a pergunta: você é dependente ou viciado em templo? Aqui está o antídoto. Use-o. Ok? O Ministério da Saúde Espiritual adverte. Entender e praticar o verdadeiro Evangelho faz muito bem ao Espírito. Amém. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Jesus Cristo e até uma outra oportunidade, se assim Ele permitir.
Amém.